Boa noite, queridos. Nós começamos hoje uma série que vai durar o mês todo de outubro sobre a reforma. Hoje pela manhã vimos sobre sola escritura, hoje à noite também. E nada melhor do que falar de reforma pregando num texto de reforma. Neemias capítulo 8, convido os irmãos a abrirem a palavra. Como o pastor Ronildo falou hoje pela manhã, vários textos poderiam ser usados para reafirmar essa verdade bíblica da Escritura, da suficiência das Escrituras para nossas vidas. Mas esse texto é muito especial, um texto que desde o seminário tenho visitado e revisitado, já preguei esse texto, não aqui, mas algumas vezes. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. Hoje o pastor Ronildo falou muito bem pela manhã, conceituando, contextualizando a questão dos 5 solas, que são 5 pilares da reforma protestante, que não foram, na verdade, formalizados pelos reformadores mesmo. Foi muito tempo depois, mas que o conteúdo desses 5 solas, o sola escritura, sola fide, solus Christo, sola gratia, soli deo gloria, esse conteúdo ele estava presente na vida, na pregação, no conteúdo desses reformadores. E hoje nós veremos o primeiro desses solas, que é a base para todos os outros, que é somente a Escritura. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber,
a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor nosso Deus, nós também, nessa noite, estamos como povo do Senhor diante da Tua palavra. Pai, que o Senhor crie em nós também corações dispostos e atentos a ouvir, assim como o povo estava naquele dia. Que a gente possa, Deus, de fato, ter o coração aberto, a nossa mente aberta pelo Teu Santo Espírito, prontos para receber a Tua verdade nessa noite. E apesar de mim, vaso falho que sou, Deus, que o Senhor use para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, que é a verdade, que é poder para a transformação do homem, ela possa gerar transformação nessa noite aqui, em nome de Jesus. Nós clamamos por isso, confiados em Ti, hoje e sempre. Amém. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela pura razão, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essas palavras foram ditas por Lutero, quando da Dieta de Worms, em 1521, uma espécie de julgamento que a Igreja Católica fez contra aquele homem, para que ele se retratasse das 95 teses que ele tinha afixado na Catedral de Wittenberg. E ele foi convidado, então, a se retratar dessa sua posição. E, da segunda vez em que ele foi instado a fazer isso, ele, então, disse essas palavras: eu não vou fazer nada, não vou me retratar de nada, a não ser que pelas Escrituras vocês me provem que eu estou errado. Em outras palavras, Lutero só se retrataria daquilo que pudesse ser provado de fato pela palavra de Deus. E essa afirmação, ela é, na verdade, uma síntese do que seria, do que é o Sola Escritura. Quando Lutero e outros reformadores tinham em mente e afirmavam essa doutrina, mesmo sem ela ainda ter esse nome naquele período deles, eles estavam combatendo o que os teólogos medievais faziam. Eles interpretavam a Bíblia a partir da tradição. A tradição da igreja era a lente pela qual a igreja, os homens viviam, liam as Escrituras e viviam as suas vidas. Porém, os reformadores vão entender que é o contrário. É a Bíblia que deve julgar o que é correto ou não, não a tradição. É a Bíblia que deve, inclusive, julgar se a tradição está correta ou não. E mesmo textos difíceis das Escrituras, quando a gente pega algum texto que a gente não consegue entender muito bem, alguma passagem difícil, é a própria Escritura que deve interpretá-la. É por isso que nós usamos a expressão que a Bíblia interpreta ela mesma. E quando os reformadores fazem isso, eles colocam a Bíblia em outro patamar. Elevam o patamar da palavra de Deus, porque ela é primordial, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é inspirada. É através dela que o homem pode experimentar transformação de verdade. É através da palavra que famílias podem experimentar transformação, que a igreja pode experimentar uma mudança genuína, que a sociedade como todo pode experimentar mudança. É através da palavra de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler nos mostra implicações, efeitos que a palavra de Deus ela pode causar quando ela ocupa um lugar de sola Escritura. O que a palavra de Deus pode fazer na vida de um homem? O que a palavra de Deus pode fazer na vida do povo de Deus quando ela de fato se torna somente a Escritura, suficiente, poderosa? O livro de Neemias, meus irmãos, ele nos mostra o quanto o povo de Deus estava necessitado de uma transformação, de restauração, de um verdadeiro avivamento espiritual. Quando esse livro foi escrito, e não foi por Neemias, foi por Esdras, o principal propósito desse livro eram dois: mostrar a reconstrução
dos muros de Jerusalém e mostrar também o restabelecimento do culto, as reformas religiosas que aconteceram. Os acontecimentos que são registrados aqui desde o capítulo 1, eles estão em ordem cronológica, estão dentro de um contexto também, dentro da história da redenção muito especial. Os irmãos vão se lembrar, nós já pregamos sobre isso aqui na igreja, que lá em Gênesis 12, quando o Senhor chamou Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, ele chamou para levar Abrão para uma terra que ele iria prometer, que ele já tinha prometido, que ele já tinha preparado. E a história, então, a partir daí, que se segue, é o povo peregrinando, caminhando até essa terra. E essa terra vai ser conquistada por Josué, o nosso general. General Josué conquista, entra naquela terra. Nós temos lá no livro de Josué o registro da queda de Jericó e tantas outras cidades. E a terra prometida, então, ela é conquistada. E nós vemos que após esse período, quando a terra ela é conquistada, vem o período dos juízes. Deus, então, também levanta reis. E nós vamos ver que depois da queda de Salomão, quando Salomão peca contra o Senhor fala: olha, Salomão, não no seu período por amor a seu pai Davi, mas o reino será dividido. Vem Roboão peca contra o Senhor, o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o que nós temos ali é uma sucessão de reis que uma hora está perto do Senhor, outra hora estão afastados, e como consequência disso, como consequência do afastamento do Senhor, como consequência da idolatria, como consequência de um coração duro, o juízo veio sobre o povo de Deus, o juízo veio sobre aquela nação, e eles são levados para o cativeiro. Uma outra nação invade a terra, tanto de Israel quanto de Judá, e tomam para si. E o povo ficou durante 70 anos no exílio, 70 anos no cativeiro, 70 anos longe da sua terra, 70 anos sem poder cultuar ao Senhor no lugar em que o Senhor havia preparado para os seus pais. E nós temos aqui, então, depois desse período, o texto de Neemias nos mostra que Neemias estava se questionando realmente o desprezo que o povo de Israel estava vivendo. O primeiro capítulo nos mostra que, depois de um relatório que chegou até Neemias através de Hanani, e ele viu quanto desprezo, quanta miséria, os muros de Jerusalém que estavam derrubados, as portas que foram queimadas, a humilhação que o povo estava passando, a desolação, foi o que tinha restado da cidade de Jerusalém. E diante das notícias que Neemias ele recebeu, o texto diz no versículo 4 do capítulo 1 que Neemias chorou. Ele orou, ele jejuou perante o Senhor por causa da situação que o povo, que a cidade dos seus pais tinham passado. E 3 ou 4 meses depois, o texto diz que Neemias se apresentou diante do rei Artaxerxes. E ele perguntou para Neemias: por que você está tão abatido assim? O que aconteceu com você? Você não fica triste? Você não é um homem desse jeito? E Neemias então conta, ele estava triste por causa da desolação, da situação em que a sua terra estava passando, que o seu povo estava passando. E Neemias, então, depois de perguntado para o rei: o que você quer que eu te faça? Neemias fala: olha, rei, permita-me que eu volte até a cidade de Jerusalém e reconstrua. E Deus graciosamente tocou no coração daquele rei, que permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém e reconstruísse aquela cidade. E o texto nos diz que em 52 dias os muros de Jerusalém foram reerguidos. E a palavra nos mostra que muitos povos ficaram apavorados diante dos relatos da reconstrução de Jerusalém, porque eles sabiam que aquilo ali não era coisa natural, não era coisa normal. Eles sabiam que havia um Deus que estava com o povo de Israel, favorecendo o povo de Israel. Depois que os muros, então, foram levantados, no 7º mês, setembro ou outubro, do que seria dos nossos dias, o texto nos diz que todo o povo se reuniu com um só propósito. Os muros estavam de pé, as portas foram restauradas, mas estava na hora agora de concentrar todas as atenções nas necessidades espirituais do povo. O povo que carecia da mesma necessidade que nós carecemos, que a igreja brasileira precisa,
que a nossa sociedade precisa de transformação, de avivamento, de mudança, de quebrantamento. E como foi no caso da Reforma Protestante, essa transformação, esse avivamento, essa mudança só pode acontecer se passar pela palavra de Deus. Só pode acontecer se, de fato, nós entendermos e vivermos a doutrina de somente a Escritura. E é nesse sentido que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, a partir desse texto, quais são as implicações do sola Escritura para as nossas vidas. E a primeira implicação que nós encontramos aqui é que, se nós de fato entendemos, defendemos e cremos nessa doutrina, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Versos 1 ao verso 4. O versículo 1 nos diz que esse povo que esteve 70 anos distante da adoração em comunidade, agora estava almejando adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. O povo sabia que o motivo pelo qual eles tinham sofrido no cativeiro foi porque justamente eles não deram ouvido às palavras do Senhor. Porque eles não obedeceram, porque eles não levaram a sério a lei, os mandamentos. Foi por causa da desobediência à lei do Senhor que o povo tinha passado o que tinha passado. O texto diz que era o primeiro dia do 7º mês, o que marca aqui o início da festa dos tabernáculos, que era uma das 3 maiores festas ordenadas pelo Senhor para o povo de Israel, quando o povo peregrinava para Jerusalém para cultuar e festejar ao Senhor. Ele marcava também o primeiro dia do calendário judaico. E o texto diz que o povo se ajuntou aqui como um só povo. Não havia mais diferença entre rico e pobre, entre homem e mulher, entre senhor e escravo. Todos estavam como um só, com a disposição de ouvir a palavra de Deus. Eles estavam famintos, atentos, alertas, querendo ouvir a lei de Deus, a lei que seria exposta. E ao pedir aqui que Esdras pregasse o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor havia prescrito, eles não estavam pedindo uma nova mensagem. Eles não estavam pedindo algo que afagasse a alma deles, que tocasse no ego, que amaciasse o ego, que os elogiasse, que passasse a mão na cabeça deles. Não, eles estavam querendo ouvir a palavra de Deus, mesmo sendo dura, mesmo sendo confrontadora, eles estavam com sede e fome da palavra. E meus irmãos, ainda hoje, há muitos com sede, famintos pela palavra de Deus. Seja aqueles que têm buscado saciar essa fome e essa sede, que somente a palavra é capaz de saciar em outras coisas. Tem buscado saciar no sexo, tem buscado saciar nas ideologias políticas, tem buscado saciar em filosofias, tem buscado saciar em discursos dos influencers dos nossos dias. Mas continuam com fome, com sede, porque somente a palavra é capaz de matar essa fome e sede. Seja aqueles também que têm buscado se alimentar, mas em lugares, em igrejas, onde infelizmente as pregações têm sido superficiais. Pregações de autoajuda, pregações centradas no homem. Pessoas que correm atrás de eventos, pessoas que correm atrás apenas de nomes famosos, mas que são cheios de discursos vazios. E, igualmente, as pessoas que se alimentam de vento têm estado vazios espiritualmente, rasas espiritualmente, pobres espiritualmente, sem base. E o reflexo disso é a gente ver um país onde muitos se dizem evangélicos, mas a igreja evangélica, na verdade, não faz diferença. Pelo contrário, é motivo de escândalo, é motivo de tropeço. Isso porque a palavra de Deus tem sido desprezada. A palavra de Deus não tem sido o real alimento. Mas a ânsia do povo aqui no pós-cativeiro não era por eventos.
Eles não estavam correndo atrás de conferências, não eram atrás de líderes famosos, eles não estavam querendo abraçar posições contrárias à palavra de Deus, de algum sábio daquela época, mas o desejo era se alimentar da palavra do Senhor. Meus irmãos, essa fome, essa sede, só vai ser saciada quando nós ouvirmos a voz de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Como ele mesmo diz, lá em João, capítulo 5, 39, examinai as Escrituras, porque é nela que tem a vida eterna. Busque as Escrituras. Santifique nas Escrituras, porque ela é a verdade. Os versos 2, 3 e 4, então, nos mostra Esdras, um sacerdote, um escriba, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que tinha compromisso com o Senhor. Ele não estava preocupado em agradar aquela multidão, ele não estava preocupado em pregar o que estava na moda naquela época, mas ele estava preocupado em alimentar aquela multidão com a palavra do Senhor, com algo consistente, com algo compromissado realmente com a palavra de Deus. Ele não queria entreter aquele povo, mas ele, como um pastor preocupado, queria alimentar aquelas ovelhas. E o texto nos diz que o lugar escolhido, citado por Esdras aqui, para alimentar foi o púlpito, esse lugar aqui. E, meus irmãos, ainda hoje, esse lugar é o lugar que Deus escolheu para que a palavra fosse exposta. Para que homens capacitados pelo Senhor possam doutrinar, ensinar, alimentar o rebanho de Deus. Lugar esse que serve para edificar a igreja e não para a autopromoção de homens. Infelizmente, muitos têm ocupado esse espaço para promover o seu nome, para promover doutrinas contrárias à palavra de Deus, para promover mentiras, falsos profetas. Mas aqui é o lugar onde a palavra de Deus precisa ser exposta fielmente, e é desse lugar que Esdras faz isso. E a gente percebe como a ênfase no ensino, no cuidado, na pregação, no entender, é repetido aqui várias vezes, versículo 2, versículo 3, 7, 8, 12. E não apenas Esdras estava responsável por isso, nós temos outros homens aqui sendo citados, responsáveis por ensinar esse povo, por cuidar desse povo, por alimentar esse povo. É certo, meus irmãos, que aqui no púlpito, no culto público, como nós estamos, não é o único lugar onde nós devemos nos alimentar da palavra. A dieta da alimentação da palavra de Deus, ela deve ser diária. Se nós só comêssemos, nos alimentássemos no domingo, passássemos a semana toda sem nos alimentar, certamente nós ficaremos com fome, ficaremos fracos. Precisamos da dieta, da leitura da palavra todos os dias. Assim como nos alimentamos, tomamos café, almoçamos, jantamos, lanchamos, nós precisamos diariamente da leitura da palavra. Não é isso que está sendo colocado aqui, como se o único lugar para se alimentar da palavra fosse hoje, o culto público, o culto ao Senhor, o momento da pregação, não. Mas de maneira nenhuma também podemos desprezar esse momento. E quantas vezes negligenciamos, deixamos de vir à EBD, deixamos de vir aos cultos e deixamos de ser alimentados pela palavra. Essa palavra que é pregada aqui não é com base na autoridade de pastor André, de pastor Ronildo, de pastor Joás, de presbítero Nath, de presbítero Aureliano ou de qualquer outro homem. A autoridade com a qual nós subimos e pregamos aqui é a autoridade da palavra de Deus, é com base nela que nós pregamos. Nós nos escondemos atrás da autoridade das Escrituras. E precisamos ser corrigidos quando falamos e pregamos qualquer linha fora dessa palavra. Porque aqui não há espaço para pregar outra coisa que não as Sagradas Escrituras. Porque ela é o nosso alimento. É dela que devemos nos alimentar. E o nosso compromisso primeiro precisa ser com a palavra de Deus, alimentando a igreja, a IPJC, com a palavra de Deus. O que nós temos aqui é o povo comprometido,
reunido para receber esse alimento. E, meus irmãos, nós também precisamos desse alimento. Nós precisamos receber a palavra de Deus. E eu pergunto a você, você tem alimentado a sua alma? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Será que o único momento da sua semana em que você tem contato com esse alimento, tem contato com as Escrituras, é somente aqui na igreja? Ou você tem buscado alimento, o sustento, em outras fontes? Em filosofias, em homens, em conselhos de ímpios, onde você tem buscado alimentar o seu coração? Que conhecer, que crer na doutrina do Sola Escritura possa nos levar a ser uma igreja, a ser um povo, a ser crentes que se alimentam da palavra de Deus. Mas o texto também nos traz uma segunda implicação. Se nós cremos nessa doutrina, se nós defendemos essa doutrina, nós devemos obedecer à palavra de Deus. É o que nos diz os versos 5 ao verso 8. O texto diz que esses homens, quando começaram a ouvir a palavra de Deus, eles se colocaram em pé, em reverência à palavra de Deus. E eles se colocaram de pé e não ficaram 30 minutos, 40 minutos, como nós geralmente costumamos pregar aqui. O texto diz que da alva até ao meio-dia, esses homens estavam em pé, ouvindo a palavra de Deus. 6 horas. 6 horas ouvindo a pregação. 6 horas. Estava brincando semana passada com Elias. Me empolguei semana passada. Acho que foi a pregação mais duradoura minha aqui. Acho que foi mais de 50 minutos. Mas graças a Deus ninguém aqui ficou reclamando. Pelo menos não para mim, né? Reclamou depois. Mas aqueles homens estavam reverentes mesmo diante de tanto tempo, ouvindo a palavra de Deus. Tal era a fome, tal era a sede, tal era o desejo de ouvir o que Deus queria para a vida deles. Durante 6 horas, o povo prestou atenção com atitude reverente, mas nem sempre foi assim na vida do povo de Israel. Ezequiel, capítulo 8, narra um dos momentos terríveis durante o cativeiro, de uma postura completamente contrária à que o povo estava aqui. O texto nos fala de uma visão que Ezequiel teve, onde mostra que a primeira visão, o povo estava adorando um ídolo, adorando uma imagem. Essa imagem gerava ciúmes em Deus. A segunda visão, Ezequiel vê 70 líderes adorando ídolos semelhantes aos do Egito, desenhados numa parede. E depois Ezequiel vê mulheres chorando pelo deus Tamuz. Elas estavam de luto pelo deus do inverno, em vez de adorarem o Deus vivo. E a abominação suprema, nesse capítulo 8, foi quando Ezequiel vê 25 homens de costa para o templo, olhando para o oriente, adorando o sol. Eles dão as costas para Deus, dão as costas para o Criador e adoram a criatura. Era assim que era o coração do povo. Um coração idólatra. Um coração que não tinha um pingo de reverência ao Senhor, mas que era corrompido de idolatria, adorando falsos deuses. E por terem dado as costas ao Senhor, por terem sido rebeldes ao Senhor, o povo havia sofrido as consequências. Mas aqui nós temos agora o povo com uma outra atitude. Nós não vamos dar as costas para Deus. Nós não vamos ignorar o que está sendo dito. Nós não vamos fazer pouco caso da mensagem do Senhor. Nós vamos prestar atenção. Nós queremos ter os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos atentos para aquilo que Deus tem para nós. E, gente, reverência é algo que tem se perdido em nossos dias. Na verdade, a irreverência é muito cultuada e muito pregada e dito como algo bonito, inclusive em muitos cultos.
tudo é mais importante do que a palavra. Nós passamos num culto aqui 1h30. A gente não consegue ficar 1h30 sem mexer no celular, sem olhar o WhatsApp, sem olhar Instagram, sem olhar Twitter, sem olhar o resultado do jogo. E a gente, é besteira, é falta de reverência. Tem alguma coisa mais importante do que está acontecendo no culto. Às vezes a gente faz isso no automático, sem perceber. Eu faço, você faz, a gente faz. Porque falta reverência. Falta esse senso de que o que está acontecendo aqui é importante demais. E deve permear as nossas vidas, não apenas aqui, mas na nossa liturgia diária, nas nossas vidas diárias. Se aqui a gente não consegue, quando você está fazendo seu devocional em casa, quantas vezes você é interrompido por causa da mensagem que chega? Porque tocou uma música num carro passando e você começa a cantar a música também. Somos interrompidos, a gente falta zelo, falta reverência, tudo é mais importante que a Bíblia, tudo é mais importante que as coisas para o Senhor. Mesmo a gente estando num lugar aqui muito bom, numa estrutura muito boa, com ar-condicionado, um som legal, mas tudo chama mais atenção. Um erro de alguém que está falando aqui, um erro quando é tocado uma música aqui, alguém erra, é mais importante, a gente perde vista, a gente perde a bênção, como o pastor Ronildo costuma dizer. E falando de zelo, tem uma história muito marcante que o pastor Ronaldo Lidório ele conta. Ele narra um episódio quando ele estava entre os Cocombas, que são um grupo que vive em Gana. E ele conta que, durante o período em que ele esteve ali, em uma das aldeias principais, várias pessoas de várias aldeias distantes vinham até a aldeia que ele estava, para aprender da palavra de Deus. A palavra era pregada, e durante aquele tempo que eles estavam ali, eram pastoreados, e eles aprendiam versículos, para quando voltassem, eles não tinham a Bíblia escrita na língua deles, inclusive eu acho que eles nem têm a tradição escrita mesmo, os cocombas, mas eles aprendiam os versículos e voltavam para as suas aldeias, para lembrar da palavra de Deus, para falar desses versículos para outros. E ele conta a história de uma mulher chamada Ádio, que via de uma das aldeias mais distantes. E ela, juntamente com as pessoas que estavam ali, tinham aprendido 13 versículos. Depois do tempo em que eles estiveram, ela voltou para a sua aldeia, que eram 4 dias de viagem da aldeia onde eles estavam. E ele conta que 2 dias depois, essa mulher retornou ao encontro do pastor Ronaldo, onde ele estava. E ele ficou surpreso, o que aconteceu? Você teve que voltar? Aconteceu alguma coisa? Houve algum problema? E ela disse, não, pastor, é que eu esqueci um dos versículos que o senhor tinha ensinado. Mas como assim você mora tão longe? E aí ela disse o seguinte, pastor, a palavra de Deus, ela é importante demais para ser deixada no meio do caminho. A palavra de Deus, ela é importante demais para ser deixada no meio do caminho. Veja o zelo que essa mulher tinha pela palavra. O valor que ela dava pela palavra de Deus. Era um zelo semelhante ao daquela mulher que nós vemos aqui por parte do povo no cativeiro, pós-cativeiro. Então, o texto diz no versículo 6 que Esdras, ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Eles levantaram as mãos, inclinaram-se ao Senhor e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. A atitude desse povo quando ouve a palavra de Deus é adorar a Deus. E nós já aprendemos aqui, a adoração é essa atitude de obedecer ao Senhor, de viver uma vida de renúncia, de obedecer ao Senhor e à sua palavra. A reação do povo diante da palavra é amém, assim seja, nós vamos viver isso, nós vamos obedecer à palavra de Deus. O povo concorda com o que estava sendo pregado. A disposição no coração do povo era viver agora segundo a lei do Senhor. Eles já tinham experimentado as consequências de uma vida de desobediência à lei do Senhor.
Eles agora queriam experimentar as consequências de uma vida de obediência à lei do Senhor. Talvez hoje, você está aqui vivendo e sofrendo consequências de desobedecer à palavra do Senhor. Desobedecer à voz do Senhor. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele nos perdoa e permite que façamos diferente. Que hoje seja noite de fazermos assim como o povo aqui. Amém, Senhor. Eu concordo em viver segundo a Tua palavra. Eu não quero mais viver em desobediência. Eu quero viver segundo a palavra de Deus, porque essa é a vontade dEle para a gente. Às vezes nós achamos que ser crente e o que agrada a Deus é uma vida de ativismo na igreja. Se eu não estiver fazendo nada, se eu não estiver fazendo parte de ministério, se eu não servir nisso ou naquilo, eu não estou agradando a Deus. E a gente se esquece o que o Senhor diz através do profeta Samuel repreendendo Saul. O Senhor não quer sacrifícios. O Senhor quer um coração obediente. Um coração disposto a obedecer à sua vontade. Quando a gente olha para Cristo, nosso exemplo supremo, nós vemos alguém que obedeceu o Pai em tudo. Um coração de servo. Um coração disposto a obedecer. Submisso ao Pai. Que tinha como a sua comida e bebida fazer a vontade daquele que tinha enviado. A ponto de ter sofrido morte e morte de cruz. Mas porque ele obedeceu. E a obediência de Cristo é aplicada também em nossas vidas. Nós podemos obedecer. Somos capacitados a obedecer. Nós podemos ouvir, entender, aprender e viver isso daqui, porque Cristo fez primeiro. E Ele nos chama a ter uma vida de obediência ao Senhor. Meus irmãos, aqueles homens que estavam ali, eles só iam experimentar mudança de vida, avivamento, transformação espiritual, se eles de fato tivessem a disposição que eles mostraram aqui, de obedecer à palavra de Deus. Assim também nós hoje, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo aqui no Brasil, espalhada no mundo, a gente só vai experimentar mudança de verdade. O solo Escritura só vai fazer mudança na nossa vida de verdade, se nós obedecermos à palavra de Deus. Precisamos ser homens e mulheres que obedecem, que vivem a palavra de Deus. Mas a última coisa que nós percebemos aqui são os efeitos causados pela palavra. Versos 9 ao verso 12. Alimentar-se da palavra, comprometer-se em obedecer, em vivenciar, em praticar, isso traz efeitos na vida do crente. É o que nós temos aqui na última sessão do texto em que nós lemos. O primeiro efeito que a gente percebe aqui é que essa palavra ela vai produzir quebrantamento. Ela vai produzir arrependimento, choro pelo pecado. Meus queridos, quanto mais nós conhecemos da palavra, a gente vai se deparar com quem a gente é. Com os nossos erros, com a nossa pecaminosidade, como nós somos indignos, como nós somos falhos, como nós estamos distantes daquilo que o Senhor preparou para a gente. E nós somos quebrantados, precisamos ser quebrantados por isso, não apenas algo emocional, um choro de momento, de uma música de fundo que a gente chora, mas que não tem mudança. Mas é um choro de reconhecer realmente a nossa condição. Somos pecadores, precisamos mudar de vida, estamos distantes do Senhor, daquilo que Ele preparou para a gente. O que nós temos aqui é um período que deveria ser marcado por festa, deveria ser marcado por celebração. Lembre-se, esse tempo aqui era o início do ano novo judaico. Mas nós temos aqui o povo chorando pelos seus pecados. Nós temos aqui um povo que, ouvindo a palavra de Deus, sendo confrontado pela palavra de Deus,
Estava chorando, nós estamos perdidos. Senhor, me perdoa. Porque tudo que está dito aí, eu estou fazendo, eu estou andando errado. Eu careço do Senhor. O povo ouviu, entendeu a lei de Deus e diante desse conhecimento se derrama na presença do Senhor. Meus irmãos, se a palavra não tem produzido arrependimento na sua vida, quebrantamento na sua vida, olha, você precisa pedir realmente ao Espírito Santo que abra os seus olhos. Para que você não apenas decodifique frases, palavras, mas que o Espírito Santo imprima no seu coração. Rasgue o seu coração. Afinal de contas, esse é o efeito que a palavra traz para a gente, faz em nossos corações. Paulo, ele registra isso, ele diz que a lei, a palavra de Deus, mostra quem nós somos, como nós somos maus, como a gente precisa do Senhor, nos leva ao pleno conhecimento do pecado. Calvino, ele diz certa vez nas Institutas, que todo aquele que se vê consternado pela consciência de que é um miserável, um pecador, pobre, desonrado, ele tem avançado na consciência de quem ele é. A palavra nos mostra quem somos. Somos pecadores que carecem da graça de Deus. Mostra o nosso pecado, mas mostra também a solução para o nosso pecado. Moody, um famoso evangelista, ele tinha na sua Bíblia o seguinte: esse livro vai afastar você do pecado, ou o pecado vai afastar você desse livro. Porque a palavra mostra o nosso pecado. E vai nos levar, então, a fugir desse pecado. O povo havia reconhecido, estava reconhecendo, entendia que não era apenas uma construção física que eles precisavam ter. Não era apenas uma reconstrução, uma reforma da cidade. Eles precisavam de uma reforma espiritual. Eles precisavam de uma reforma no coração deles. Mas a palavra traz um outro efeito aqui. O povo chorando, o povo reconhecendo os seus pecados, se derramando na presença de Deus, chorando nesse dia. E o texto nos diz então, vocês precisam parar de chorar. Esse é o segundo efeito. A palavra nos traz alegria. A palavra nos traz esperança. E o que é dito aqui, olha, vocês não precisam chorar, hoje não é dia de choro, hoje não é dia de lamento, vocês reconhecem os seus pecados, glória a Deus por isso, mas levantem os olhos, levante a cabeça, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, através dessa palavra, nós podemos ter essa fonte maravilhosa de alegria. A alegria que não tem circunstância. Você pode estar passando um momento difícil, de perda, de aperto financeiro, de problemas em casa, mas essa alegria ela está lá porque ela é ultra circunstancial. É a alegria que vem do Senhor, é a alegria do Senhor, a alegria de saber quem Deus é, a alegria de saber o que Ele fez por você, a alegria de saber o que Ele tem preparado para você, e essa alegria, a fonte dessa alegria, nós encontramos na palavra de Deus. Ela nos fortalece. Quer ser animado, quer receber esperança, doses de esperança, de alegria no seu coração, medite na palavra de Deus. A fonte da nossa esperança, a fonte da nossa alegria. Mas nós temos um último efeito aqui, causado pela palavra. Ela muda a nossa disposição. O texto diz então que esses homens atenderam. Nós vamos fazer isso, vamos comer, vamos festejar, e não apenas isso, nós vamos dar para aqueles que não têm. Aqueles que não possuem a carne, aqueles que não possuem a bebida, nós vamos dar também para os nossos irmãos. Nós não pensamos em nós mesmos. Nós não somos egoístas. Nós estamos dispostos a obedecer e a servir os nossos irmãos. Não é apenas a dimensão vertical que muda quando nós
somos alcançados pela palavra. Não é apenas o nosso relacionamento com Deus que muda, mas o relacionamento com os nossos irmãos, o relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, vai ser transformado também pela palavra de Deus. Há uma mudança de comportamento, de disposição. Quando a gente olha para isso, então, meus irmãos, nós percebemos que o efeito de alimentarmos da palavra de Deus, o efeito de nós obedecermos a palavra de Deus, é uma vida santa. É a santificação. Não existe essa corrida, essa caminhada de santificação, da gente ir nos tornar cada vez mais parecido com Jesus, sem a palavra de Deus, sem ela no centro, sem ela em nossos corações. Nós precisamos da palavra. Meus irmãos, esse texto certamente traz para nós muitas lições, traz para nós muitos desafios. Mas eu queria deixar apenas 2 para nós nessa noite. O primeiro, para você que é um crente em Cristo Jesus, para você que se alegra por conhecer a verdade, que muitas vezes olha para a doutrina reformada e sente muita alegria, porque de fato é uma doutrina bíblica, é uma doutrina séria, mas às vezes a gente olha para isso com tanta vaidade, com tanto orgulho, fala os 5 pontos do calvinismo, fala os 5 solas, defende com unhas e dentes, mas na verdade você não leva a sério a palavra de Deus. Você não tem se alimentado mesmo da palavra. Acha tão bonito, acha tão importante, mas não passa de um discurso vazio. É incoerência a gente crer nessa doutrina e a gente não se alimentar dela. A gente não tem um coração disposto a obedecê-la e experimentar os efeitos que ela traz, que ela causa em nossos corações. De nada adianta ter uma doutrina saudável e bonita se ela não traz mudança de vida. Nós somos convidados a buscar o alimento diário. Somos convidados a obedecer essa palavra. Como nós ouvimos pela manhã, ela é inspirada, ela é a palavra do próprio Deus. Ela é autoridade. Ela é fonte para o nosso aperfeiçoamento. Mas quero me direcionar também para você, que ainda não serve Jesus, que não conhece a Cristo, e que tem buscado matar sua fome e sua sede. Você tem fome, você tem sede. O fato de você estar aqui nessa noite é prova disso. Você está correndo atrás de alguma coisa. Você está procurando saciar o vazio dentro de você em alguma coisa. Nos prazeres, no seu estudo, na sua carreira, em relacionamentos. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que você só vai encontrar alimento, sustento, prazer de verdade no Senhor, na sua palavra. Como nós ouvimos aqui, lemos aqui, o que está registrado aqui, muito mais poderia ter sido registrado. Mas o que está aqui é suficiente para a gente saber o que Deus quer da gente e o caminho até o nosso Deus. O que nós temos é suficiente para saber quem nós somos e o que Deus quer de nós. O que nós temos aqui é suficiente para saber o que nos leva a ter a vida eterna. O que nós temos aqui é suficiente para termos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. O que nós temos aqui é suficiente para nos alimentar e ter a nossa alma saciada. Por isso, busque se alimentar e matar a sua sede na fonte eterna, na palavra de Deus.
em Cristo Jesus, que é a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne, aquele que é o próprio pão, o pão vivo que desceu do céu, aquele que é a própria água da vida, aquele que é o próprio bom pastor que vai conduzir você até os caminhos de vida. Que Deus nos abençoe e que à luz dessa doutrina nós possamos não apenas conhecê-la, mas viver à luz dela. Que Deus nos abençoe.